Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Eu sou a Bruna Souza Soares, sou graduanda em História desde 2019 e participei do PIBIC 2023/2024, com bolsa financiada pelo CNPq. Bem, eu irei compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver o banner com os tópicos da minha pesquisa. Bem, esse é meu banner. O nome do plano de trabalho que eu submeti foi a aplicação do Diretório Pombalino na capitania de Goiás, governo do Barão de Moçambique e sua política indigenista, de 1772 a 1778. Bem, política indigenista, em primeiro lugar, são políticas do Estado que são direcionadas às populações indígenas. E o Diretório Pombalino, que também pode ser chamado de Diretório dos Índios, ele foi uma dessas legislações indigenistas que foram criadas ao longo da história do Brasil. Bem, vamos começar pela introdução. Bem, esse trabalho investiga a implantação do Diretório Pombalino na capitania de Goiás, como eu falei, durante o governo de José de Almeida, e a nossa intenção é contribuir com os debates historiográficos no que diz respeito à história de Goiás na segunda metade de 700, pois fala-se pouco de como se deu a aplicação do diretório nas capitanias da fronteira oeste da América Portuguesa, em especial a de Goiás, e há poucas pesquisas que correlacionam as políticas indigenistas com a cultura política do antigo regime português. Foram delineadas como fontes dessa pesquisa 4 cartas administrativas. No tocante à investigação, buscou-se evidenciar as peculiaridades do diretório, aplicar em uma região marcada por disputas territoriais, como também evidenciar a forma que o governador José de Almeida utilizou seu governo para ganhar mercês da coroa. A metodologia. A pesquisa é qualitativa e se insere no campo da história indígena e da nova história política. Realizou-se a leitura e fichamento de artigos e livros relevantes, além de uma investigação documental no Arquivo Histórico Ultramarino, focando na capitania de Goiás. No total, foram transcritas 18 cartas do governador José de Almeida, endereçadas à Secretaria de Estado, mas para delimitar a pesquisa foram analisadas somente 4 cartas. Para a investigação, o trabalho precisou guiar-se pela ferramenta teórico-metodológica de Maria Fernanda Bicalho, da cultura política do antigo regime, necessária para averiguar os interesses e as necessidades locais que estiveram em mente do governador quando ele aplicou a lei do diretório na capitania goiana. Bem, esses dois documentos aqui foram dos dois documentos, dos 4, né? 2 dos 4 que eu transcrevi e analisei. Vamos para os resultados. A investigação demonstrou que o governador José de Almeida adaptou o diretório às condições locais da capitania goiana, visto que quando ele assumiu o governo em 1772, os aldeamentos da missão jesuítica de São Francisco Xavier haviam entrado em declínio devido ao fato dos habitantes daquela missão, os indígenas Acroá e Xacriabá, terem feito uma rebelião no ano de 1757. Devido a isso, não havia possibilidade de antigas missões serem transformadas em estabelecimentos pombalinos, tal como foi visto em outras capitanias. Sendo assim, houve a necessidade de construir outros aldeamentos e a aplicação do diretório em Goiás acabou ocorrendo em novos espaços. Esses novos aldeamentos foram construídos dentro da lógica de defesa do território colonial, pois os indígenas aldeados passaram a ser vistos como os principais guardas daquele território. Ademais, o governador adaptou as regras administrativas à lei pobalina e criou o cargo de diretor-geral dos indígenas, cuja atribuição era ser responsável pela administração temporal de todos os aldeamentos goianos, diferente do que pontuou o primeiro parágrafo do diretório, que afirmava que cada povoação indígena deveria ser dirigida por um diretor diferente. As realizações ocorridas durante esse governo rendeu a José de Almeida uma boa trajetória administrativa e o ganho do título nobiliário de Barão de Moçambique. Vamos para a discussão barra conclusão. De acordo com Maria Fernanda Bicalho e Suelen Júlio, as autoridades buscavam desempenhar bem as suas atribuições nos territórios ultramarinos, com o intuito de ganhar recompensas da coroa pelos seus serviços prestados, que era uma tradição típica da cultura política do antigo regime. Esse foi o caso do governador José de Almeida, que buscou a todo custo colocar em prática o diretório na capitania de Goiás, não só porque ele era ligado ao pombalismo, mas porque ele visava utilizar o seu governo para ganhar ascensão social. O governador esteve atento sobre o que fazer com as populações indígenas dentro do espírito do diretório, e isso foi uma das principais marcas de seu governo, a nomeação dos nativos como os principais povoadores do território. Porém, ele também reconheceu que nem todas as regras presentes na lei poderiam ser aplicadas de forma literal na região onde ele estava, havendo a necessidade de adaptá-lo.
As palavras-chave foram Diretório Pombalino, Capitania de Goiás, Barão de Moçambiques, política indigenista e cultura política do antigo regime.